que esse cara está falando? Tarifaço já? O que é isso? Está apontando para mim? O que é isso, cara? O que você está gritando tarifaço já? Dia 2 de abril, tarifaço? Quando é que começou isso? Isso começou antes até dos Estados Unidos existir. Vamos lá, isso começa aqui, ó. Do século V ao século XV, o mundo era feudal. As terras não tinham propriedade privada. As pessoas tinham a posse, mas não tinham a propriedade. Então, tinham as terras dos camponeses, né, onde eles plantavam, tinham as terras do senhor. Toda coisa que fosse plantada aqui na terra do senhor, na posse do senhor, era do senhor. E os servos que ficavam aqui no feudo do senhor eram obrigados a trabalhar aqui 3 a 4 dias para produzir para o senhor. Mas as relações de trabalho eram sociais, havia uma sociabilidade. Aí, no século XVI ao século XVII, o mundo começou a viver o mercantilismo, estava começando o capitalismo. E aqui, nesse momento, você tem um protecionismo enorme, uma intervenção do Estado. Você tem o metalismo, que era o seguinte: a Europa resolveu buscar no mundo inteiro ouro, prata, tudo o que fosse matéria-prima para poder ficar forte e poderosa. No mercantilismo, inaugurando o capitalismo comercial. Do século XVII até a primeira metade do século XX, até mais ou menos 1950 mesmo, a gente teve o capitalismo industrial, que foi uma brutal exploração, porque aonde a Europa chegou naqueles séculos passados no mercantilismo, ela colonizou. Ela fez todo mundo ser colônia dela. A China aqui está verde porque a colonização da China foi mais ou menos, mais Hong Kong, que passou a ser da Inglaterra, mas a China também foi colonizada. Mas o mundo inteiro virou colônia da Europa. O Reino Unido tinha 115 colônias, a Bélgica 3, a Noruega 6, a Suécia 8, a Dinamarca 9, Portugal tinha 52 colônias, a Espanha 44, a Itália tinha 7. Esse foi o capitalismo industrial sobre forte domínio das colônias e a escravidão. Aí está chegando o Trump, hein? Na segunda metade do século XX, de 1950 para cá, até o presente século XXI, os países fizeram a independência e hoje, século XXI, temos 3 grandes blocos econômicos. O BRICS, os Estados Unidos da América, um país, mas um bloco econômico, e a zona do euro. Esses são os 3 blocos econômicos do mundo. E aí a gente tem uma Europa, que aqui é a União Europeia. União Europeia, você vê que a Inglaterra e a Noruega ainda nem fazem parte da União Europeia. Mas o pior não é isso não. A zona do euro, o euro, é ainda menor. E aí a gente tem o seguinte: a participação no mercado mundial. Hoje o capitalismo é global. O capitalismo hoje vive do mercado. É o capitalismo financeiro. Nós hoje vivemos de um mercado no mundo. E nesse mercado do mundo, os Estados Unidos ainda é o maior parceiro, é o maior player. Os Estados Unidos tem aqui 29% e a China 18%. O resto do mundo tem os 18% também, a Alemanha tem 5%, o Japão tem 4%, a Índia tem 4%, Reino Unido, França e por aí vai. A gente está aqui, o Brasil com 2%. O mercado mundial por bloco econômico, no entanto, já muda um pouco. Os Estados Unidos têm 29%, mas o BRICS passa a ter 23%. Aumenta, porque é por bloco econômico. O resto do mundo tem 31% e a zona do euro tem 17%. Então, entre os Estados Unidos e a zona do euro, a diferença é muito grande. O Trump está muito a cavaleiro aqui para ficar preocupado com a Europa. O mercado ainda diz que ele ainda é o maior player do mundo capitalista. Os maiores parques produtivos no ano passado foram Estados Unidos e China, ambos acima de $1 trilhão, e a Alemanha também. Esses estão acima de $1 trilhão. Agora, com uma diferença. É porque está acima de $1 trilhão, mas os Estados Unidos está menor do que a China aqui no parque produtivo, porque o parque produtivo não é o mercado. O parque produtivo é o que você produziu e vendeu, é o que você exportou. E o parque produtivo da China já é maior que o dos Estados Unidos. O mercado ainda não, porque os Estados Unidos é um grande comprador, mas o maior produtor é a China. De tal maneira que, em se tratando de parque produtivo, a China tem 26% e os Estados Unidos 18%. Esse é o parque produtivo. A Alemanha ainda produz 14%,
ainda tem uma produção razoável. O parque produtivo entre o BRICS, os Estados Unidos e a zona do euro, aí muda muito, porque a China pega a Rússia, a Índia e o Brasil, a África do Sul, vai para 61%, considerando só esses três, não considerando o resto do mundo, tá, nesse gráfico. Mas nesse gráfico dos três grandes blocos, você repara que a participação do parque, a Europa não produz. Considerando os três produtores, juntos os três blocos, a produção da Europa, o Trump não está preocupado com a Europa que produz só 4% do que consome. Produz só 4% do que consome, minha filha. Continua consumindo de mim. Eu é que não vou ficar mandando o meu país consumir do seu. Eu vou meter tarifa em você. Trump, tarifaço. Por quê? O Trump não está preocupado com a Europa. A Europa é um mercado que consome muito mais do que produz. E ele quer, o Trump quer produzir para aumentar a produção, porque ele tem que fazer frente à China, ao BRICS, que o parque produtivo da BRICS está muito grande. Ele ainda é o maior mercado consumidor, ele é o segundo maior mercado produtor, agora ele precisa fazer frente à China. E aí, se lembra lá atrás que eu falei do mercantilismo, do protecionismo, daquilo tudo? O Trump está dizendo o seguinte, eu não preciso me preocupar com a Europa. A Europa que compre de mim. Eu preciso me preocupar em aumentar a minha produção interna, porque lá no BRICS a produção deles está estourando por causa da China. De tal maneira que ele vai propor um tarifaço dia 2 de abril e deve pegar o mundo todo. Deve pegar o mundo todo. O nosso azar é que isso aqui é o parque produtivo do mundo de acordo com a maior commodity, ou a maior coisa que ele produz. A gente é soja. O nosso parque produtivo é pequeno porque nós nos industrializamos muito tarde. Nós não temos zona industrial. A nossa industrialização demorou. Então a gente produz soja, a gente vende matéria-prima. A China está aqui, olha, computers, material eletroeletrônico. Está lá os Estados Unidos com o que ele produz. Refinaria, gasolina. É por isso que o preço da gasolina é alto. Ele é o que mais vende gasolina para o mundo. Ele é o que mais tem refinarias. A Rússia vende petróleo cru. A Venezuela vende petróleo cru. Ele vende o petróleo refinado. Ele vende a gasolina. De tal maneira que está aqui, ó. O BRICS, como parque produtivo, é maior que os Estados Unidos e a zona do euro. E, como mercado, o que produz e o que compra, os Estados Unidos ainda é maior, o BRICS e a zona do euro. É por isso que o Trump, dia 2 de abril, anuncia o tarifaço. Porque ele não está nem um pouco preocupado com a Europa. Não é ele que tem que comprar vinho da França. É a Europa que vai ter que comprar vinho da Califórnia. E acabou. Ele vai mandar tarifaço no mundo inteiro. A história se repete como farsa, como disse o Marx. Pode ser que se repita como farsa, pode ser que ele seja uma farsa. E a gente tem que se defender com o BRICS, porque a gente só produz soja. Infelizmente, não somos um país industrial.